Eu recebo em nossos estúdios o Dr. Carlos Eduardo Alves, diretor-geral do Hospital das Clínicas do Acre. Dr. Carlos Eduardo nos fala desta contaminação na UTI, no ambiente de UTI do Hospital das Clínicas de Rio Branco, fato este que o levou a dar uma entrevista coletiva na manhã de hoje para toda a imprensa do nosso estado. Dr. Carlos Eduardo nos fala a respeito deste fato ocorrido e se realmente as pessoas que vieram a falecer foram vítimas desta infecção hospitalar. Dr. Carlos Eduardo, muito boa noite. Como vai o senhor? Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo bem, a gente agradece o espaço aberto para que se esclareçam todas as dúvidas da população, né? E que o hospital agora se posicione, já que no momento da divulgação dos fatos, uma reportagem tendenciosa, não consultou em momento algum a direção da unidade. Dr. Carlos Eduardo, que contaminação foi essa? Quando aconteceu? Alain, eu quero esclarecer a toda a população que trata-se de um fato que, de certa forma, é rotineiro em várias UTIs, não só do Brasil como do mundo. No início da semana passada, o nosso serviço de controle de infecção hospitalar, através da doutora Fátima, isolou uma bactéria na unidade de tratamento intensivo, o nome de Acinetobacter. É uma bactéria comum no ambiente? É uma bactéria comum no ambiente. Só que em ambientes como uma UTI, por exemplo, que os pacientes são debilitados, ela torna-se muito agressiva. Por conta desta falta de, inclusive, imunidade das pacientes, pessoas. da situação que a própria patologia provoca. E nós, enquanto instituição e o Serviço de Controle Hospitalar, adotamos um procedimento padrão. Né? Quando se identifica um micro-organismo agressor que pode correr algum risco de contaminação aos nossos doentes, prontamente nós bloqueamos alguns leitos e iniciamos o processo de desinfecção da unidade. A unidade é composta por 10 leitos? Hoje, no Hospital das Clínicas, nós temos 10 leitos de UTI e mais 3 leitos de unidade semi-intensiva, que é uma unidade intermediária para os pacientes graves. Então, desses 10 leitos de UTI, todos foram desinfectados ou todos foram, enfim, interditados? Quantos foram, enfim, precisaram ser interditados, doutor Carlos? Então, no início da semana, 4 pacientes foram tido a bactéria isolada. Esses 4 pacientes apresentaram infecção por essa bactéria, por esse micro-organismo. Tá? Foi identificado ou na secreção traqueal ou na própria pele, mas não que provocasse uma septicemia, uma infecção generalizada. Prontamente, esses 4 leitos são isolados, né? 2 pacientes, inclusive, foram de alta da UTI. A partir daí, o leito é bloqueado para que se faça a limpeza total do leito. Consequentemente, já que esses 4 estavam bloqueados pelos pacientes, já adota-se uma limpeza geral na unidade. Isso é um procedimento padrão, em torno de 4 vezes por ano se faz uma limpeza geral em toda a unidade de terapia intensiva. Durante esse período de interdição em que foi realizada essa limpeza geral, outros pacientes estavam ocupando os outros leitos? Tiveram que ser relocados? Não. Só nós tivemos ocupação, nós tivemos 8 leitos bloqueados para desinfecção, né? Esse procedimento foi realizado durante toda a semana e, consequentemente, no início dessa semana, os leitos já estavam todos liberados. Essa bactéria, o senhor falou, a Acinetobacter, é uma bactéria que o senhor disse que é muito comum. Existe medicamento para ela, por exemplo? O hospital tinha medicamento para proceder, aplicar nos pacientes que apresentaram a contaminação por essa bactéria? Então, como eu estava falando, através do procedimento padrão, inclui-se também o antibiótico para que se trate a bactéria. O antibiótico chama-se polimixina B. Ele não tinha no Brasil, devido a problemas com o fabricante. Não era no estado do Acre, não tinha no Brasil. Então, consequentemente, por uma medida até de muito responsável, muito prudente da nosso Serviço de Controle de Infecção e da nossa direção, não achamos certo liberar o leito para que nenhum paciente internasse e corresse o risco de ser contaminado e consequentemente, não pudéssemos tratá-lo, né? Então, nós aguardamos o antibiótico chegar, ele chegou na segunda-feira na cidade e daí já liberamos os leitos. Doutor, houve realmente, então, desses 2 pacientes que receberam alta, o senhor falou que 4 apresentaram contaminação por essa bactéria. Algum deles foi a óbito? Nós tivemos um óbito na UTI nos últimos dias, que foi um paciente, infelizmente, que já tinha um estado de câncer terminal. Né? Nenhuma morte, não foi infecção. Nenhuma morte registrada foi ligada ao micro-organismo que foi detectado, no caso, Acinetobacter. Então foi um caso... A patologia em estágio muito avançado. Muito avançado.
Há uma gravação de talvez uma entrevista com a doutora Fátima Fagundes, responsável pelo setor de controle de infecção hospitalar, em que ela afirma que houve realmente essa infecção, como o senhor está dizendo aqui, que houve. E, assim, como é que o senhor viu todo o desenrolar desses fatos, da maneira como foi? Como é que o senhor avaliou tudo isso? Alan, a gente percebe, né, isso fica muito claro, que trata-se de uma reportagem tendenciosa, muito irresponsável, promovida por um deputado de oposição, o senhor Major Rocha, juntamente com um site que, através de um jornalista também muito irresponsável, que publicou com o sentido de provocar pânico na população. Como a gente acabou de dizer, isso é um procedimento padrão de uma unidade que identifica um micro-organismo que pode ser agressor e até mortal. Então, a gente faz uma interdição dos leitos, uma limpeza, e daí sim pode se internar novamente. Tanto é que é confirmado na gravação que foi feita de uma forma imoral, com um gravador escondido, jamais a médica sabia que estava sendo gravada, e ela, em hipótese nenhuma, em momento algum, disse algo contrário que nós estamos dizendo. Ela diz que realmente o micro-organismo foi identificado, que prontamente os leitos foram interditados para desinfecção e estávamos aguardando um antibiótico que não existia no Brasil. O antibiótico chegou, hoje é quarta-feira, chegou na segunda-feira à noite aqui no estado do Acre. E ontem já liberamos leitos, já internaram 2 pacientes e os leitos estão abertos. Ela não disse nada em contrário disso. Inclusive, ela disse que as 4 pacientes que estão na UTI, nenhum deles, o paciente que morreu, desculpe, não pode se afirmar que foi diretamente pela infecção da Cinetobacter, e sim pelo estágio avançado da patologia. É comum casos de infecção em hospitais? A gente vê sempre, pela grande mídia, reportagens, casos constantes de infecção em hospitais, onde se também realiza o procedimento padrão. São casos corriqueiros, doutor? É claro que as unidades de saúde, os hospitais que tratam, obviamente, de situações de alta complexidade, como o Hospital das Clínicas e do caso da UTI, fazem o possível para que isso não aconteça. Mas é um fato corriqueiro? Podemos dizer assim? O ambiente hospitalar, por si só, ele é muito agressivo, né? Vários micro-organismos das piores espécies estão nesses ambientes, considerando também que lá são usados muito antibióticos e os próprios micro-organismos adquirem a defesa própria, então eles ficam cada vez mais resistentes. Então, infecções cada vez mais graves, elas são presentes nesses ambientes. O que a gente não pode permitir, e repito, através de uma ação muito responsável do nosso serviço de controle de infecção e da direção do hospital de prontamente bloquear para que não houvesse prejuízo da população, nós seríamos muito irresponsáveis se deixássemos internar os pacientes naqueles leitos, abríssemos aqueles leitos com medo de algum prejuízo político ou de alguma repercussão negativa da unidade e esses pacientes viessem a morrer por causa desse surto. O procedimento correto foi adotado? Foi o procedimento todo. A interdição, a limpeza. Nenhum paciente do estado correu o risco de ser infectado pelo micro-organismo. Doutor Carlos Eduardo, eu sempre abro aqui para a participação dos internautas e tem aqui uma pergunta do Ilames França. Ele diz o seguinte: eu gostaria de saber do doutor Carlos Eduardo, diretor do HC, qual o motivo de tentarem encobrir este assunto para a sociedade, pois estas gravações estão na internet, a médica e uma enfermeira confirmam o caso de contaminação e morte de paciente no leito da UTI do Hospital das Clínicas, e ele cita até o site aqui que foi veiculado. Houve alguma tentativa de encobrir isso, doutor Carlos Eduardo? Eu considero o contrário. Eu acho que quem tem intenção de cobrir é quem carrega gravador no bolso, quem tem intenção de fazer o mal é quem faz esse tipo de coisa. Pelo contrário, e hora nenhuma esse pessoal que fez essa reportagem consultou a direção do hospital. Tanto é que eu quero esclarecer a população e a preocupação nossa de vir ao seu programa, que tem uma audiência muito ampla no estado, a entrevista coletiva de hoje de manhã é tranquilizar a população, porque a intenção dessa reportagem foi provocar pânico, foi provocar uma imagem negativa do HC. As pessoas podem ficar tranquilas com relação hoje à situação do Hospital das Clínicas e da própria UTI? Completamente da nossa unidade de terapia intensiva. O nosso centro cirúrgico tem uma organização modelo no que se refere a cirurgias, a medidas anti-infecciosas, a medidas antissépticas. Nós temos hoje um centro cirúrgico modelo para qualquer hospital nacional.
Então, eu vejo isso como jamais a direção teve intenção alguma de encobrir, pelo contrário. É um fato que, como a gente já disse, é fato rotineiro em várias unidades hospitalares. E o procedimento padrão foi adotado. Fizemos a desinfecção, todo o padrão estava sendo bem empregado. A não ser esse tipo de distorção dos fatos para provocar uma imagem negativa e provocar um pânico na população. Então eu venho aqui para esclarecer e deixar a população tranquila que no HC pode se internar na UTI, pode se fazer uma cirurgia no centro cirúrgico, pode ficar tranquila que o HC está de portas abertas e sem problema nenhum de surto infeccioso. E quem tiver infecção, nós temos todos os antibióticos de amplo espectro que tratam todas as infecções. Doutor Carlos, o Ministério Público Estadual esteve presente, através de representantes, hoje pela manhã, lá no HC. O que foi constatado? O doutor Glaucio, me parece que ele tomou conhecimento, né, segundo os técnicos que foram lá, tomou conhecimento através desse site, e ele encaminhou, essas pessoas inclusive nem passaram pela direção, foram direto à UTI verificaram todos os prontuários dos pacientes, verificaram todos os procedimentos que foram adotados. Ficaram, inclusive, impressionados com a capacidade de identificação do nosso serviço de controle, nosso laboratório de microbiologia, e o que eles lamentaram foi realmente esse tipo de reportagem tendenciosa, que realmente, inclusive, nos instruíram a tomar alguma providência, né, com essas pessoas que tentaram provocar isso na população. Me lembro que quando o senhor assumiu, nós passávamos um período de certa preocupação, nós da imprensa, porque sempre recebíamos ligações de pessoas dizendo: olha, eu estou com problema de fila de cirurgia, problema na marcação de consulta, no retorno. E o senhor sabe que muitos órgãos de imprensa são a caixa de ressonância da população. E o senhor chegou e me disse, inclusive, aqui com muita franqueza: Alain, realmente nós estamos com esse problema, mas vamos atacar isso com muita força. Como é que está hoje essa questão das filas, das marcações de consulta? O senhor está procurando resolver essa demora? Graças a Deus, a gente, né, com o apoio do governador Tião, que não tira o olho da gente por cada preocupação, a gente tem atacado com muita seriedade, trabalha praticamente de domingo a domingo. A gente admite as dificuldades, principalmente em retorno de algumas pessoas a determinados especialistas. Na ortopedia é muito difícil o retorno. Algumas filas de cirurgia ainda que, né, a gente quer, através de programas de mutirões e de melhorar o funcionamento do centro cirúrgico através de mais profissionais, mais anestesistas, que ainda é um problema nosso aqui no estado, de a gente intensificar. Então a gente assume essa dificuldade, a gente assume esse problema, apesar do crescimento que tivemos nos últimos 16 meses. Né? A gente assumiu a gestão com filas de cirurgia de pacientes cadastrados desde 2007. Hoje a única que nós temos, que está do ano de 2011 para trás, ainda são as cirurgias de joelho, porque nós temos só um profissional que as realiza. Mas então a gente intensificou muito, a gente tem dados que demonstram que o nosso centro cirúrgico operava em média 330 pessoas, o mês passado nós chegamos a operar 560 pessoas, então a gente tem incrementado muito o acesso das pessoas e corrido muito, e cobrado muito no sentido de diminuir, acelerar o andamento dessas filas e trabalhar dentro do mesmo ano. A partir do dia 15 agora tem a semana do tratamento da próstata, nós vamos praticamente zerar a fila até 2011, que é uma cirurgia que tem que ser realizada com certa urgência. Aí, a partir daí, nós vamos trabalhar já com os pacientes de 2012. Isso são dados, Alain, que nenhum estado do Brasil trabalha dessa forma. Hoje, no Rio de Janeiro, no INTO, as pessoas em ortopedia fazer uma prótese de joelho ou prótese de quadril esperam 4 anos. A gente trabalha praticamente dentro do mesmo ano. Então, existem vários avanços nesse sentido. Assuma as dificuldades, a gente nas filas de marcação de consulta, por exemplo. Nós temos muitas pessoas procurando consulta na ortopedia na intenção de forçar uma aposentadoria. E essas pessoas querem a consulta, querem forçar, e às vezes o médico nega, só dá um laudo, e eles tentam de novo. Então são as pessoas que às vezes ocupam vaga tentando forçar uma situação, mas tiram as vagas de quem realmente estão precisando para tratamento de saúde. Então nós temos esses problemas, estamos combatendo, já identificamos, estamos combatendo, organizando os setores através da Secretaria de Saúde, o nosso sistema de regulação, que, se Deus quiser, esse ano mesmo vai ser implantado através da doutora Sueli Mello. Então a gente tem a intenção de cada vez exterminar de uma vez por todas esses problemas. Gente, eu conversei aqui com o Dr. Carlos Eduardo Alves, diretor-geral do Hospital das Clínicas do Acre, que trouxe aqui suas explicações como gestor e gestor responsável que ele para, inclusive, tranquilizar a sociedade. Dr. Carlos Eduardo, conheço o senhor, sei que o senhor é um homem muito responsável, íntegro,
O senhor está dizendo que o hospital está ok, eu acredito na sua palavra. Obrigado pela sua vida. Eu agradeço muito o espaço aberto por vocês e espero que tenha, né, esclarecido a população. Meu celular eu deixo no ar, é 9956438. Todas as pessoas fiquem à vontade de entrar em contato comigo, eu atendo a qualquer hora, qualquer problema, qualquer dificuldade que tiver no HC, entre em contato comigo, a gente vai tentar resolver, a gente vai ajeitar, a gente vai conversar com o médico, a gente vai identificar os casos graves, então a gente está para resolver. O que a gente não aceita são esse tipo de manifestação de pessoas irresponsáveis, repito, o senhor Major Rocha, o senhor Rai Melo, de um site de notícias, de uma reportagem tendenciosa que tenta provocar pânico à população e deixa a gente muito transtornado, sendo que nosso trabalho é sério, é transparente e está lá para quem quiser conversar com a gente. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.